Fala, minha galerinha do Tox Sports, beleza aí, ó? Mais uma semana se passou, mais um final de semana se passou, mais uma rodada veio e a gente está aqui mais uma vez para falar sobre tudo que aconteceu no nosso futebol. Já peço desculpas para você que a minha iluminação tá uma porra hoje, não deu para fazer nada melhor do que isso, então vai assim mesmo, eu vou meio obscuro. Já vou falando para você chegando na voadora no like, compartilhando isso aí, mandando para os amigos, comentando, se você quiser comentar, xingue o Taka aqui nos comentários, certo? Aqui embaixo. E no mais, vamos aí, vamos rapidinho, eu tô aqui hoje com ele. Fala, Matheus Takahashi, beleza, meu camarada? Fala, Marcos, vai tomar no seu cu, boa noite a todo mundo, e é isso aí, vamos começar mais um programa. Fala, Joãozinho, beleza, meu querido? Boa noite, craque Marcos, boa noite, vagabundagem. Valeu, Titinho, beleza, meu querido? Fala, galera, grande abraço a todos, boa noite. E, por último, ele, nosso leitãozinho. Fala, Marcelinho, beleza, meu querido? Boa noite, craque Marcos, boa noite a todo mundo, é o xerife que vos fala. Pessoal, hoje nós vamos que vamos aqui, certo? Hoje o programa vai ter um contexto um pouco diferente. A gente vai começar falando dos clássicos aqui e vamos falar todos juntos. Primeiro, João, o bom clássico que nós tivemos na Vila sábado, né? Santos e São Paulo, com ele, de Marinho, empatando no final. Foi um jogo, acho que assim, já era meio se esperado de ser um bom jogo pelo estilo dos dois técnicos, né? Acho que o São Paulo conseguiu mostrar uma melhora no dinizismo, porque, né, conseguiu meter 2 gols, coisa que o Diniz tem dificuldade, e o Volpi falhando bastante nesse gol do Di Maria, né, pedindo para abrir. Flamenguista, quando vê goleiro pedindo para abrir, já lembra do Muralha. Acho que o Volpi deu uma muralhada ali naquele jogo. Tito, queria que você exatamente comentasse a barreira do Thiago Volpi. Fala aí pra gente, por favor. O Thiago Volpi é um goleiro que eu acho contestável, né? Muita gente passou a achar que ele é o grande sucessor do Rogério Ceni. Eu, particularmente, não vejo esse futebol todo nele. É um goleiro que falha muito. E sobre o lance, porra, como é que um cara que treina, o tanto que ele treina, é profissional, o tempo que ele não sabe montar a porra de uma barreira? É inadmissível isso, pô. Tá faltando base para esses caras, não é possível. Fica aí o protesto do querido Tito, não é mesmo? Disseram que o braço do Volpi estava mais curto que esse de porco. Vamos seguir, pessoal, para o outro clássico que nós tivemos na rodada, que foi lá no Rio de Janeiro, né? Vasco e Botafogo, que por coincidência... Ô Marcos, só que aquele breve comentário, porque durante o jogo de São Paulo, o Takahashi teve a coragem de falar que monta barreira melhor do que o Volpi. Só fica aí esse comentário para todo mundo. Eu vou deixar ele se defender já. Vamos falar do clássico do Rio primeiro? Taka, eu vou começar com você já então, que o Tito te citou bem legal aqui. Botafogo e Vasco fizeram bons clássicos, ou melhor, um bom clássico domingo, e tem a expectativa para bons clássicos na Copa do Brasil aí que vem, né? E mais uma vez teve gol dele. Quem? Teve do Ribamar, rolou. Herman Cano, mais uma vez gol do Herman Cano, é isso aí. O Ribamar uma vez de cada estação, né? Fala, Matheus. Mas o Ribamar tem musiquinha, o Cano inventaram musiquinha dele tem 2 semanas. E, bem, os dois times fizeram... O jogo começou um pouquinho feio, como muitos clássicos começam, mas o jogo ganhou muita emoção porque, né, o Vasco começou a encontrar mais o caminho do gol e o Botafogo não se rendeu, né? Acabou prevalecendo o Vasco, que é um time bem mais... que se arrisca um pouco mais que o Botafogo, apesar que o Botafogo é aquela situação, né? É um time que joga bem, mas é um time que joga bem e não ganha, né? Isso, talvez eu acho que isso seja algo que o Paulo Tuores tenha que trabalhar até para a continuidade do campeonato. E sobre o que o Tito falou, o Tito não tem a menor noção do que ele fala, para variar. É claro que qualquer filha da mãe arruma uma barreira melhor do que aquela. Como é que o bicho me deixa o Marinho basicamente bater um tiro livre dali direto pro gol, velho? Foi uma idiotice do Volpi e o Tito é ainda mais amador em achar que eu não sei fazer barreira. Pelo amor de Deus. Ô Matheus, eu só queria que você respondesse para o nosso público aqui uma pergunta. Qual foi a sua frase quando você falou: eu estou aposentado dos gramados? Sei lá, alguma coisa que provavelmente é fake news aí. Alguma coisa que é fake news. Marcelo, eu queria te ouvir ainda sobre o clássico carioca.
O Botafogo, que vem jogando bem e não consegue ganhar, não foi palho por rabonismo, certo? O Vasco perdeu mais uma. Queria que você comentasse também sobre o Matheus Babi, centroavante do Botafogo, que me lembra muito a centroavante móvel do Tito no FIFA. Só que com a diferença que o Babi faz gol, né? Pois é, né? O Tite nem de pênalti no FIFA ele faz, né? Mas o Matheus Babi é uma grata surpresa esse ano do Botafogo, junto com, acho que é Luiz Henrique na ponta esquerda, tem jogado muito bem também. E o Botafogo tem contado com a mescla desses jogadores jovens, juntamente com craques como Calu, né? Diego Cavalieri e Honda, para tentar fazer a mescla, né? De jogadores experientes e jovens para tentar dar consistência ao time, mas assim, o elenco como um todo é muito carente. O elenco como todo, assim, o Benevenuto, que é um jogador jovem, a falha grotesca que ele teve é inadmissível. Foi bizarra mesmo, foi bizarro. Uma coisa assim que o cara foi eleito o melhor jogador, o melhor zagueiro do Carioca, né? Um dos melhores zagueiros do Carioca. E, enfim, é sem condição, né? E o Ramonismo, mais uma vez, sendo objetivo. É isso que dá para dizer do Ramonismo. E o torcedor do Vasco sabe porque perdeu para o Atlético Goianiense semana passada. E o Vasco foi objetivo e ganhou o jogo. Não jogou mal, jogou bem. Mas o ramonismo não é o futebol ofensivo, o guardiolismo da América do Sul, como se prega, né? O guardiolismo a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente falar das zebras da rodada, certo? Marcelo, você falou que ele foi o melhor zagueiro do Carioca, né? Que é um prêmio equivalente a ser artilheiro da Copa Cageia, que eu fui 3 vezes em 2 competições que eu joguei, certo? Pessoal, o último clássico que nós tivemos na rodada, João, o Atletiba, que talvez seja o jogo ter sido um dos jogos mais nojentos da rodada, 1-0 no Atletiba, um jogo fraquíssimo. Eu falei quem? Era João. Craque, o Atletiba, acho que eu não esperava muito diferente, não, até porque são 2 times que acabaram de demitir seus técnicos. Na minha opinião, os 2 equivocadamente, mas foda-se. Então, o jogo foi bem esquisito. O Curitiba, para variar, por ser um time do Jorginho jogando mais fechadinho, e o Atlético Paranaense tentando manter a posse de bola, mas sem fazer nada demais, né? Então, jogo chato, jogo morno. É isso que eu posso dizer do Atlético. Pessoal, nosso próximo tópico do Brasileirão de hoje são as crises, né? Nós vamos falar sobre alguns times que estão em uma crise pesada aí do campeonato. Queria começar com o Tito, falando sobre a crise no Bahia. A gente esperava todos esses times, Bahia, Corinthians, Red Bull, times que tivessem uma postura melhor no campeonato. Não brigar pelo título, mas uma postura melhor. E o Bahia tá de mal a pior, né, Tito? Nem trocando de técnico adiantou. Pois é, a gente esperava que o Bahia tivesse a melhor campanha dentre os nordestinos e uma campanha que pudesse brigar pela Libertadores, já que tem vaga para Libertadores para todo mundo no Campeonato Brasileiro. E a gente viu que o trabalho do Roger, começou com o trabalho do Roger, já havia numa descendente, né? O Bahia perdeu a Copa do Nordeste, dois jogos, assim, a final para o Ceará. Começou o Campeonato Brasileiro capengando, sem conseguir vencer. E é aquilo, né? O Roger já estava à frente do Bahia há um bom tempo e é até comum o técnico parar de conseguir ter tanto sucesso com o time depois de um tempo. Depois disso, agora o Bahia apostando no Mano Menezes. É um início de trabalho ainda do Mano Menezes, mas quem viu o Mano Menezes no ano passado, o Matheus vai poder falar um pouco melhor disso, e no Palmeiras também, não tem muito o que esperar do Mano, né? É a primeira vez que ele vai treinar um time desse tamanho, né? Depois que ele se tornou um técnico de nível nacional, então está indo para um Bahia que não figura entre os principais times do Brasil. E eu não tenho muita expectativa, mas também o tempo dirá. O Cuca está fazendo um bom trabalho, também não se esperava muito do Cuca. Marcelo, o outro time em crise que a gente tem no campeonato é o Red Bull, né? O Red Bull que tanto se falou, tanto se esperava que o Red Bull fosse bem, fosse brigar com o Libertadores. O Red Bull tá uma porra, né? Amargurando lá a lanterna do campeonato. Pois é, apostou no trabalho do Felipe Conceição, né, que não deu certo. Fez um Paulistão, assim,
com expectativas médias, né? Com aquele gostinho de que poderia ter ido melhor, né? E o trabalho do Felipe Conceição no Brasileirão foi ruim, perdendo jogos que poderia ter ganho. E aí, sim, não que eu esteja defendendo, mas Barbieri, 2 jogos, um empate contra o São Paulo que poderia ter ganho, e a derrota para o Atlético Mineiro, que eu acho que assim era meio que esperada, né? Mas o Bragantino ainda dificultou e não acho que tenha feito um mau jogo. Mas realmente o Bragantino vai pagar pelo começo muito ruim com o Felipe Conceição e pode custar pontos que o time talvez não recupere no final do campeonato. Vale a gente lembrar também que o técnico não tem culpa se os caras me perdem 2 pênaltis no mesmo jogo, né? 2 pênaltis no segundo tempo, os caras estão de brincadeira, né? João, falando de crise, vamos falar talvez da maior delas do campeonato, né? Hein, João? Me fala o Corinthians, rapaz, trocou de técnico, é jogador que não corre, é 4 meses sem salário. Cara, Corinthians é uma forte candidata à queda, hein? Marcos, a gente que estava dando o Santos como possível problema, possível crise durante o campeonato, se surpreende com o Corinthians, né? Mas o Corinthians é bizarro de ver, bem bizarro de ver. O time hoje em dia não consegue produzir absolutamente nada, jogadores de qualidade tendo desempenhos horrorosos, você não vê ninguém fazendo nada assim. E aí me impressiona assim, a capacidade que o Corinthians tem de não fazer nada. Assim. E geralmente essas crises elas não começam só dentro de campo, né? O Corinthians vem com um problema financeiro. A maioria das vezes vem de fora para dentro, na verdade. Exatamente. E o Corinthians vem de problema financeiro com a questão do estádio, que parece que vai dar uma amenizada. Conseguiu pagar 3 meses de salário atrasado, que para mim é um absurdo. Um time do porte do Corinthians atrasar 3 meses de salário. E assim, talvez melhore depois do Thiago Nunes sair, mas acho que ali o Corinthians vai ter que escapar do rebaixamento mais na camisa do que na melhora de futebol mesmo. Provavelmente, né? E aqui eu queria mandar meu recado para o senhor Duílio, que quer ser presidente do Corinthians, como seu pai também foi. O senhor é um brincalhão, rapaz. Tive nessa situação muito por causa de você. O senhor quer ser presidente do clube, vai pro inferno. Você é um merda. Feito aqui o meu protesto, a gente nesse programa não tem por hábito falar da Série B, como vocês já perceberam, né? Mas, como o assunto é crise, tem um time grande lá na Série B que não pode deixar de ser citado, né? E aqui eu vou dar o espaço para o meu amigo Matheus Takahashi tecer algumas palavras sobre o senhor Anderson Moreira, como nosso cruzeirense do rolê. Vai, Matheus, fale o que você quiser. Do nada tem que falar do Anderson, velho. Pô, tipo, a situação do Cruzeiro já era drástica desde o ano passado, né? Principalmente depois que o time acabou tendo muitos dos seus problemas políticos expostos em rede nacional. O que, de certa forma, foi só a primeira gota dessa maré de crise que veio no time, né? E tipo, o Anderson, ele acabou sendo o resultado de, tipo, ele veio para substituir o Adilson, sendo que, tipo, já era problemático aí, porque você tem um técnico que teve que tipo, dias antes da pausa por conta da pandemia, assumiu o time, não teve tanto tempo para desenvolver o time e que na hora que ele precisava fazer alguma coisa para fazer o time jogar, não conseguiu, né? E que acabou resultando na demissão dele e que também acabou botando o Cruzeiro pelo menos na questão dentro do campo, colocou o Cruzeiro no holofote das piadas, né? Tipo, provocação, o time vai pra Série C, o time não joga, não ganha de ninguém, CRB, confiança, isso aqui. Não, isso aí é pra puta que pariu, fala Zezé. Bom isso aí dia, já foi. Pra puta que pariu, velho. Enfim, a gente não fala tanto do Cruzeiro, mas, sei lá, eu tenho um monte pra discorrer sobre o Cruzeiro, mas como a gente não tem tanto tempo, no máximo que eu digo é que, velho, a esperança é a última que morre e você vai tomar nesse seu cu, Marcos. Me garantiram. Te cuida não com esse seu Corinthians, velho. Vai cair a segunda vez.
Olha, vai você, se inclusive, fuder. Matheus Takahashi, me garantiu que Anderson Moreira tinha sido uma boa escolha para técnico do Cruzeiro. Vale Ah, lembrar também que a esperança é a última que morre, mas é a primeira que mata também, tá, pessoal? Nosso Pra próximo puta assunto que de pariu, brasileiro. esses clubes. Nosso próximo assunto de Brasileirão, o YouTube vai derrubar a gente por causa desse menino, viu, velho? São as surpresas que a gente teve na rodada. Aqui a gente separou Então, 4 me ajuda. jogos, porque a gente não considera o Fortaleza empatar com o Grêmio nessa rodada. Das circunstâncias dos dois times estão uma surpresa, né? Tanto que só eu me fudi no bolão por causa disso. Surpresas que a gente separou aqui foram Atlético Goianiense vencendo o Bahia em Salvador, o Ceará ganhando do Flamengo em Fortaleza, o Goiás incrivelmente ganhando o Internacional em Goiânia, vitória épica, come a menos desde os 4 minutos de jogo. E o Palmeiras conseguiu a proeza, assim como o Grêmio fez, de não conseguir ganhar do Sport em casa, conseguiu empatar com o Sport em casa de 2 gols, tomou 2 gols do Sport jogando em casa. Pessoal, então queria que cada um comentasse Gol o do jogo. Lucas Mugni, diga-se de passagem. Aquele horroroso, carnicento. Eu não queria entrar no Lucas Mugni, porque como ele já foi considerado o novo Zico, assim como atletas como Adrian, por exemplo, eu acho que atletas desse nível merecem não ser ressaltados, né? César El Tigre Ramírez, esses caras assim, porque é craque o Flamengo faz em casa, não é mesmo? Então, ó, eu queria começar aqui com o Marcelo, falando sobre... Você falou do Bahia antes, né, Marcelo? Foi? Então, aproveitar já falar agora, já do jogo do Bahia, queria que você comentasse essa vitória do Atlético Goianiense, que era o terror dos cariocas do campeonato, mas finalmente conseguiu alguma coisa contra o time que não era carioca. Pois é, né? Caiu no Rio de Janeiro ali, o Atlético Goianiense já era, ali comeu com piqui, né? Mas o Bahia, né, é aquela coisa, né? Vamos botar o Mano Menezes para arrumar a casa, vamos ver o que dá, né? Às vezes dá aquele choque do treinador novo que chega, né? E o time resolve jogar a bola. Mas a gente já viu, a gente já falou que o Mano Menezes não vai acrescentar em nada ao futebol do Bahia. Pode ser que arrume a casa igual, pode ser que seja até uma grata surpresa igual o Cuca tem sido. Mas eu acho muito mais difícil pelo desempenho recente do Mano Menezes. E o Matheus Takahashi falou sobre isso, né? E o Atlético Goianiense conseguiu vencer, né? Enfim, e tem sido uma grata surpresa, né? Como venceu o Vasco, como venceu o Flamengo, mas vencer não era uma vitória esperada, não porque o Atlético Goianiense não seria capaz de ganhar, porque tinha apenas 2 vitórias no campeonato, né? E eu acho que dependendo das peças a serem ajeitadas, o Atlético Goianiense consegue ser efetivo, né? Renato Kaiser, inclusive, tem se provado um bom goleador. Graças a Deus, né? Com o nome desse, a obrigação dele era fazer gol mesmo. Matheus, ontem teve a volta da NFL, né? E o Green Bay Packers ganhou do Internacional em Goiânia, né? 1-0, uma superação maravilhosa. Na base da superação mesmo, porque aparece Já que a sua especialidade é goleiro, eu queria que você comentasse sobre Marcelo Lomba também, por favor. Aquilo ali foi patético, né? E isso porque o Lomba já tinha um bom tempo que não estava apresentando atuações bem regulares que o firmava como titular, como do Internacional. Mas aquilo ali não tem como tomar um gol daquele, sabe? Ainda mais pela defesa, a própria defesa do Internacional também não pode deixar a bola ficar sobrando na área, naquela muvuca que ficou, para depois sobrar para o menino só fazer o gol, né? Mas no final foi mérito do Goiás, que também conseguiu se virar com 1 a menos, o que é coisa bem rara de se ver no futebol, ainda mais considerando o momento do Goiás, que todo jogo termina 2-1 para o time rival. Enfim, e também ressaltar que, tipo, isso também é uma coisa clássica do Internacional, que todo campeonato que o Inter começa bem, e às vezes até chega na liderança, o time começa a dar esse tipo de pataquada que não pode dar. Não pode ficar dando esse luxo de vacilo, porque depois vai começar a ir na rabeira. Vai chegar os Palmeiras, vai chegar os Flamengo, o Atlético Mineiro. Só deu sorte que a maioria dos resultados da rodada desse final de semana favoreceram. Porque senão pode pegar mais um ano de fila. As duas outras zebras que a gente teve, falando ainda sobre o Goiás, fechando, sorte do Flamengo que o jogo de quarta foi adiado, hein? Porque senão o He-Man ia meter gol no Flamengo com certeza, como de costume, e aí o Goiás chegaria a 2 vitórias seguidas. João, eu queria te ouvir, por favor, meu amigo, a sua exposição semanal sobre o Palmeiras, que conseguiu dessa vez empatar com o Sport dentro do Allianz Parque. Então, fiquei até meio triste que no último programa não deu tempo de eu
sentar a lenha no professor, mas aqui vai. Esse time do Palmeiras, ele é uma brincadeira, né? Porque, cara, se você não conseguir ganhar do Sport com um homem a mais, você vai ganhar de quem? Na boa. E assim, não consegue fazer bosta nenhuma. Do Corinthians 2-0 em Itaquera. Ah, mas é porque o Corinthians também, esse campeonato tá uma mãe. O time que quiser 3 pontos, passa ali na Neoquímica Arena e ganha 3 pontos. Que, pelo amor de Deus. Mas, cara, esse time do Palmeiras é feio demais de ver jogar. Feio demais. E quando você acha que o time vai conseguir bem, quando você acha, o palmeirense cria esperança, aí vem o jogo seguinte, ó, varre a esperança do palmeirense. Cara, ainda bem que eu sou palmeirense, porque puta que pariu, eu ia estar passando raiva de marca esse time, velho. Pelo amor de Deus, time horroroso. E o Lucas Mugni? O Lucas Mugni, você falou que craque o Flamengo faz em casa. Craque o Flamengo ou faz em casa ou traz de fora. Porque o Flamengo é o melhor contratador de estrangeiro que existe. A gente já contratou Fierro, o primo do Messi. A gente já... Abre aspas, o Messi que é meu primo. Exatamente. Essa porra desse Lucas Mugni, cara, a camisa 10 do Flamengo nunca foi tão desgraçada assim na história. Sambuesa, você lembra do Sambuesa? Lucas Mugni é O pior. Sambuesa era melhor que o Lucas Mugni. Lucas Mugni, eu jogo mais bola que o Lucas Mugni. E dizem as más línguas que o Diego Ribas vai se aposentar e a 10 vai sobrar para ele. Vitinho. Não é doido. Essa diretoria não é doida de deixar. Tito, pegando esse gancho do... Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem do Ceará e Flamengo, que o Flamengo não viu a cor da bola ontem, especialmente no segundo tempo. Tomou um show de bola. O Flamengo jogou muito mal ontem, assim, várias escolhas erradas do Domi. Terceiro gol seguido de escanteio que o Flamengo leva, né? Tomou gol em quase todos os jogos do campeonato. Então, Domi, vamos ligar pro Carille, vamos aprender a defender também, porque não tá dando. O conselho que a gente deu lá pro Diniz parece que deu um pouquinho certo. Você, como a gente acredita, tem um pouco mais de capacidade, você também pode aprender um pouco com os nossos técnicos aqui. Mas uma coisa que... O Tito dando conselho pro técnico do Flamengo é a mesma coisa do Nicola dando conselho pro Klopp. Quem lembra dessa? Eu acho que é tão ruim quanto. Né? Mas uma coisa é que tem sido absurdo de pauta da imprensa é a plantação de crise que está rolando em cima do Flamengo. Ontem na transmissão eles falaram umas 2 vezes porque o Gabigol está infeliz, porque o Domi colocou ele no banco, não sei o quê. Se você olhar o banco do Flamengo de ontem, era um dos bancos mais fracos que o Flamengo teve nos últimos tempos, assim, muito jogador machucado, muito jogador se recuperando, o Bruno Henrique tá se recuperando, o Diego Alves tá fora, o Rodrigo Caio ontem não jogou. Então, assim, mostra que o Domi vai ter que fazer esse rodízio se ele quiser manter o nível de excelência que o Flamengo teve ano passado. Então, é uma derrota que foi sentida pelos torcedores, acredito pelos jogadores também, porque o Flamengo não jogou bem, né? Porque uma coisa é você perder com uma bola vadia e jogar bem, buscar o empate. O Flamengo não chegou perto de diminuir a vitória do Ceará e vamos ficar ligado. É importante lembrar que o Ceará ele foi merecedor da vitória. O Ceará jogou mais. Pessoal, ia ressaltar também que falaram Guardiola, o Domi que era auxiliar do Guardiola chega tremeu na base. Pois é, né? Guardiola maior que auxiliar do Guardiola. Pessoal, vocês devem ter visto que o João saiu. O João, por incrível que pareça, é médico, tá? Médico veterinário e teve que sair para uma consulta, por incrível que pareça. Pessoal, vamos mudar de assunto aqui.
O nosso próximo assunto é sério, tá? Brincadeiras à parte. Agora, hashtag sem risadinha. E a gente vai falar um pouquinho sobre violência no futebol. A gente tem alguns casos, não só no futebol, no esporte em geral, né? A gente teve alguns casos das últimas semanas de violências muito grandes, feitas pela torcida do Figueirense e outra pela torcida do Corinthians também, no aeroporto. E esses casos parece que dão e acontecem. Tito, eu queria te ouvir primeiro. Se você dissesse por que parece que esses casos no Brasil eles simplesmente são comuns e tratados como casos normais. Primeiramente que pouco se estuda o futebol brasileiro como um fenômeno social, cultural, econômico, geográfico. Tudo que se pode englobar no futebol é pouco trabalhado pela nossa ciência, né? Mas, apesar disso, algumas pessoas ainda tentam criar estudos sobre isso, e a gente não debateu o tema de violência de torcida, de formas de torcer e ter segurança dentro dos estádios, como foi feito na Inglaterra, por exemplo, quando tiveram os problemas com os hooligans. Então, junta com todo o crime organizado do Brasil, as torcidas organizadas, elas criam, principalmente essas maiores, a Gaviões Fiel, a torcida jovem do Flamengo e tantas outras, elas criam... A Mancha Verde também, Mancha Verde Independente, São Paulo também. Sim. Então, você acaba tendo várias facções dessas torcidas. Aí você chega ao cúmulo de uma torcida como a Gaviões da Fiel ter sido uma pioneira na luta contra o fascismo aqui no Brasil, e uma dissidência dessa torcida vai lá querer agredir jogador. Sim, em 2020 a gente ainda vê esse tipo de cena, né? Tivemos também o caso do Figueirense, que até gerou um pequeno protesto dos jogadores no início da rodada, coisa que é muito rara de acontecer no futebol brasileiro, né? Mas você vê que, apesar disso, falta um posicionamento maior dos jogadores, dos dirigentes, para que isso pare de acontecer. Não tem mais espaço para esse tipo de violência no futebol brasileiro. Marcelo, queria te ouvir, por favor. O que a gente não pode fazer como estudantes, né, como pessoas que estudam a sociedade, é generalizar essas torcidas, né? Generalizar que todo mundo é bandido, porque senão é a mesma coisa de generalizar sensos comuns de que todo favelado que todo... Seu ladrão... microfone... meu microfone ficou mutado, desculpa, gente, vou repetir. Essas generalizações vão trazer com que aqueles sensos comuns, né, de que todo político é ladrão, de que todo favelado é bandido. Então a gente não pode pegar simplesmente essas pessoas das torcidas organizadas e falar que todos eles estão ali só para pancadaria ou para agredir jogador, né? Tem que fazer um estudo sério, como o Tito falou, sobre sociologia e sobre sociedade, né? Queria que você comentasse. Não, com certeza, né? Eu ia colocar justamente isso que você comentou, craque. E acontece o seguinte, né? Principalmente a mídia corporativa que a gente vê e os grandes canais de televisão tem mania de ficar horas e horas. É um absurdo que ainda exista isso, que a galera vá lá, que a galera faça isso. Um ponto não é uma atitude aceitável. Ponto. Mas a gente não pode simplesmente criminalizar as torcidas organizadas como ser responsáveis por isso. A torcida organizada não deve existir. Porque o processo que a gente viu de banimento das torcidas organizadas na Inglaterra, igual o Tito citou, não foi simplesmente com fundo para acabar a violência, mas o processo de modernização e exclusão das torcidas do futebol mesmo. Tanto que o processo de elitização foi muito forte na Inglaterra, né? Somente do governo da Margaret Thatcher. E essa elitização já acontece no Brasil também, infelizmente, né? Já acontece, né? E aí, essas torcidas organizadas, elas são agentes importantes, porque elas estão nas arquibancadas, elas estão, às vezes, promovem eventos beneficentes com torcedores, são interessantes. O que não se pode admitir é o ganguismo e a proliferação dessa ação como uma prática, da torcida organizada se sentindo o direito de vir ameaçar os jogadores. Isso é um problema, certo? E até aí você entra em aspecto de formação de gangue, de outros atos ilícitos, como vários dirigentes de torcidas organizadas já foram presos praticando esse tipo de coisa. Tem que se repensar o papel das organizadas nesse aspecto, não criminalizar, que são duas coisas diferentes.
É parecido com o que a gente fala muito da guerra contra as drogas, né? Que não é só simplesmente botar as pessoas na cadeia e pronto, e achar que vai resolver o problema com a droga sobre isso, né? Não é à toa que na guerra contra as drogas, a droga sempre sai vencedora. Taka, eu queria te ouvir, por favor. Queria que você comentasse sobre... A gente tem muitas questões de fanatismo nas torcidas, né? E muito parece que, por estar com a camisa de futebol, o cenário é parecido com o que acontece com as igrejas. Por estar com a camisa de futebol e por representar muita gente, parece que as pessoas podem fazer tudo à torta e à direito. Pois é muito bem nesse sentido, porque uma coisa que eu queria deixar claro também, até para tentar reforçar o discurso que a gente está dizendo aqui, né? Os torcedores, ele tem todo o direito de cobrar jogador. O Corinthians, por exemplo, o time está uma desgraça? Tá. O time está jogando mal, a torcida não está gostando do que está vendo, e isso porque a torcida nem está no estádio, a torcida está vendo de casa, né? Então, tipo, ele pode cobrar jogador, ele pode, sei lá, chama a torcida organizada, vai no CT conversar com o jogador. Isso já aconteceu severas vezes com quase todo clube com quase todos os clubes populares do Brasil. Ou não, né? Até times de menor expressão sempre fazem isso também. Mas agora, quando você parte para agressão, aí você já está levando isso a outro nível, sabe? Você já está levando isso a uma ação totalmente equivocada, é uma ação totalmente que não é aprovável e que não tem, que, tipo, se isso é feito com o intuito de ver se melhora o time ou não, isso é meio tosco, sabe? É meio tosco, tipo, como o caso do Figueirense, por exemplo, o torcedor imaginar, vou invadir o Orlando Scarpelli durante a sessão de treinamento, vou pegar um rojão e vou atirar na comissão técnica e nos jogadores. E eles, com certeza, vão tomar vergonha na cara e somar pontos e ele vai subir para a Série A no Centenário. Isso faz algum sentido para você? Porque, para mim não faz. E, tipo, qualquer pessoa que vai pensar não vê sentido nessa situação. Então, o que eu imagino as pessoas têm que, pelo menos, tentar entender que, tipo, claro, o futebol significa muita coisa para as pessoas, mas no fundo é um jogo. É normal o time perder, é normal você ganhar também, mas, tipo, calma. Torcedores, calma. Eu Simples. vou discordar de você só no ponto que você falou de ir no CT conversar com os jogadores, por exemplo. Eu acho que isso não é certo também, porque eu acho uma exposição exagerada ao local de trabalho dos caras. Eu entendo o que você quis dizer de conversar sem violência. Eu entendi isso que você quis dizer. Eu só não acho que isso Sim, possa... é mais nesse sentido que eu queria dizer. Não, eu entendi o que você quis dizer. Tanto que eu nem estou falando que você, né, defendeu violência, não é nada do tipo. Eu só acho que aí, na minha opinião, já entra algo que expõe, ultrapassa os limites. E é muito difícil a gente achar os limites, Tito, de até onde o torcedor pode ir, ou até onde o torcedor pode cobrar. E aqui eu queria que você comentasse também como que os jogadores, como uma união, eles podem agir, como uma unidade. Exatamente isso que você estava falando, até porque quem costuma entrar no centro de treinamento, quem costuma ter acesso a isso, são pessoas que estão envolvidas, inclusive, com a politicagem ali, com os cartolas, e sempre tem um interesse por trás dessa liberação dos caras. Eu acho que, assim, cabe ao torcedor o protesto pacífico, dentro do estádio, na porta do CT, coisas como botar lá um cacho de banana para chamar os caras de bananão, ficar fazendo chuva de pipoca, cartazes. A gente teve aí recentemente o protesto da torcida do Barcelona lá na Europa, que ao invés de pichar muro, eles escreveram cartazes e pregaram no muro, né, para mostrar o quão civilizados são. E sobre essa parte que você falou, você perguntou sobre o que pode ser feito, já passou da hora dos jogadores se unirem e terem voz, né? A gente vê que o jogador de futebol parece que ele é alheio à sociedade. Isso é tão absurdo. Você tem um protesto agora lá, que eles cruzam os braços por 30 segundos. Você teve lá atrás o Bom Senso Futebol Clube, que queria melhoria para os próprios jogadores
e pouquíssimos foram os jogadores que deram a cara para falar sobre isso, para discutir isso. E fazendo um paralelo a isso, a gente viu na NBA o poder que os jogadores têm, que eles são os astros, né? Quando o protesto Sem eles deles... não tem jogo, né, Tito? Sem eles não tem jogo. Exatamente. Na NBA, quando o protesto deles, que era do Vidas Negras Importam, uma violência policial voltou a acontecer, eles simplesmente tomaram a decisão de parar a liga. Então, o jogador de futebol brasileiro também tem esse poder, né? Agora a gente viu aí o caso do Neymar, inclusive, que gera uma comoção muito maior pelo Neymar ser o que ele é, o ato de racismo que ele sofreu no campeonato francês. Então, assim, eu espero que, a partir de agora, o Neymar, sendo um capitão da seleção brasileira e o grande astro do futebol brasileiro, ele possa ser essa ponte para os jogadores daqui e os brasileiros de fora, para que o jogador brasileiro passe a falar, passe a ser um agente da sociedade que se importa, que tem problemas e que vai lutar por eles. Que isso que o Tito falou é muito importante, né? O jogador não está alheio à sociedade. E para te ouvir também a gente fala muito sobre como o futebol brasileiro é desunido, né? E como isso gera problema tanto no direito de transmissão, tanto com regulamentos esdrúxulos do campeonato. É simplesmente cada um olhando para o seu umbigo. Então é muito fácil fazer um tweet dizendo que repudia as coisas ou que presta apoio ao rival. Mas o que os clubes poderiam fazer? Talvez uma proposta, uma intervenção que eles poderiam fazer como instituições, além dos jogadores, como o Tito falou, para resolver esse problema. O que você acha? Eu acho que a solução está bem aí na pergunta. Os clubes precisam ter união, os clubes precisam ter esse sentido de que todos eles podem sair ganhando se houver uma liga unida, ainda mais com os clubes que eles são, né? Não estamos falando de qualquer time, estamos falando de times que são poderosos em suas regiões e que eles têm influência nesse sentido, né? Pelo menos na questão de futebol, pensando politicamente. Só que não é o que acontece. O que rola de verdade é que os clubes realmente só pensam em si próprio e ainda olham um rival como se o rival cair fosse algo engraçado, pelo menos para a questão de piada mas assim também atrapalha a competitividade, né? E isso atrapalha muito até para o próprio desempenho dos clubes. E muito nas questões dos jogadores é um negócio bem engraçado, porque a gente teve esse protesto dos jogadores em simpatia com os jogadores do Figueirense, né? Que de certa forma eu acho até razoável esse tipo de protesto. Só que quando a gente vê justamente as outras questões que acontecem com esse país, os jogadores, às vezes, eles fingem demência, é só mais um jogo, de estar rolando mais um jogo. No máximo, os clubes vão se pronunciar em rede social, né? Que nem você mencionou. O que é um caso famoso, tem times como o Bahia, times como o Corinthians, de vez em quando, que em certas situações políticas e até sociais, eles se pronunciam, eles tomam algumas atitudes que muita gente depois vai aplaudir, vai achar legal e vai ficar nisso. Não vai acaba não inspirando nenhum outro clube em agir, pelo menos para reforçar a situação e pelo menos fazer com que o futebol realmente utilizem o futebol da maneira que eles podem ter usado. Porque é um absurdo você ter esse tipo de visibilidade e não utilizá-lo para trazer uma mensagem importante, que nem, por exemplo, seria um caso, por exemplo, do racismo, igual a NBA fez. Que nem foi, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a democracia corintiana. É inadmissível clubes, esses clubes, essas instituições muito grandes, eles têm um papel político na sociedade, é muito importante, né? E simplesmente se omitir ou se abster também é tomar uma posição política. Então, é preciso repensar o que fazer. Para a gente fechar nosso debate, eu queria ouvir o Marcelo. Marcelo, o quanto que essa falta de politização dos jogadores é ligada à nossa educação básica ruim? E mais do que isso, por que a gente vê em outros países, o Tito citou muito bem o exemplo dos Estados Unidos, dos jogadores da NBA, que são majoritariamente homens negros, né?
Por que outros países a gente tem esses movimentos e no Brasil ainda não? Craque Marcos, queria falar brevemente, né? Porque se eu me delongar muito, é uma questão estrutural muito complexa, né? Porque se você pega, assim, a maioria dos jogadores, dos atletas, eles são da classe trabalhadora, eles são pessoas que vieram de uma posição de baixo da sociedade, né? Que, enfim, por definição sociológica, são aqueles que mais são privados do conhecimento e da sua própria consciência de classe, né? E isso acaba sendo reproduzido ao longo da sua vida, né? Porque parece que os jogadores não se atêm à política, não entendem a sociedade como sempre junto do esporte, né? Enfim, quando a gente compara com os Estados Unidos, a gente tem outra questão, né? Somente da questão racial, do que é a questão racial nos Estados Unidos, do que foi a luta pelo direito civil das pessoas negras nos Estados Unidos, e o mito da democracia racial no Brasil, né? Com a ideia de que o racismo no Brasil não existe ou que ele já foi superado, né? Pela miscigenação. E isso impacta muito justamente a ausência do debate que se existe, até para o próprio reconhecimento do jogador, enfim, enquanto racializado ou enquanto classe operária. E, enfim, quem sabe aí a gente não tem algumas ideias diferentes aí para uns próximos programas para debater isso, né? Mas eu acho que o fato de não existir um posicionamento público, dos jogadores agirem da forma omissa como é um sintoma da realidade social brasileira, né? Como um todo, que vem da desmobilização, da profunda ação da ideologia liberal na classe trabalhadora, e como isso desmobiliza e produz o que a gente vê. E como você bem trouxe, né, os jogadores eles vêm geralmente das classes mais baixas sociais, e isso muito associado a serem negros também, né? Os negros são a maioria das nossas classes mais pobres. E é importante a gente falar isso, mesmo eu, por exemplo, no meu caso sendo um homem branco, a gente tem que falar sobre isso sim, para a gente conseguir ter também um papel de suporte às populações negras que tentam mudar esse cenário tão ruim no nosso país, né? Taka, e depois o Tito, por favor, considerações finais, amigos. Taka, vai lá. Bem, eu acho que a minha consideração final é, tipo, até tentando reforçar com a última coisa que eu falei, porque isso me fez lembrar do Joaquin Phoenix, que ele ganhou o Oscar na cerimônia, ainda esse ano, pelo Coringa. E ele aproveitou que ele estava recebendo a premiação para falar, por exemplo, da causa que ele defende, que é pelos animais. Ele, tipo, justamente, e ele justificou esse negócio justamente dizendo que, tipo, seria um desperdício ele ter a visibilidade, ele ter toda a visibilidade que ele tem como ator, como alguém famoso, e não aproveitar para passar uma mensagem importante, pelo menos no caso dele, sobre a defesa dos animais. E eu acho que os jogadores de futebol têm que aproveitar isso. Alguns jogadores fazem isso, né, ao redor do mundo, só que no Brasil parece que isso também é outra situação que faz com que o Brasil pareça ser um delírio coletivo em vida real, porque é muito absurdo a gente ter uma realidade que a gente tem, e não é uma realidade de hoje, uma realidade que já existe há muito tempo, e tipo, os jogadores simplesmente não, tipo, não fazerem nada a respeito, sabe? A gente tem justamente tem poucos exemplos disso, como por exemplo a própria democracia corintiana, mas ainda assim, eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer nesse sentido. Era o que a gente cobrava do Neymar, né? Como pessoa pública e como ídolo, a Exato. maior participação nisso. Tito, Exato. suas participações finais, meu amigo. Eu acho que o futebol, principalmente o futebol do mundo, né, mas principalmente o brasileiro, ele é um retrato da nossa sociedade, e a gente vê que essa falta de conversa entre jogadores, falta um sindicato, né? A gente passa na nossa sociedade uma caça aos sindicatos, né? Então, a gente a classe operária, ela não se organiza mais para defender os próprios direitos, a gente deixa que o patrão decida os nossos direitos e a gente acha que está tudo bem. No futebol, acaba acontecendo a mesma coisa, os jogadores não se organizam e na NBA, na Europa, como um todo, na NFL, nos esportes americanos de maneira geral e os esportes no resto do mundo, a gente vê a força que o atleta tem, a gente vê a força que o astro do espetáculo tem
para fazer valer os seus direitos e as suas lutas. A gente espera que essa luta no futebol brasileiro ela recomece, né? Porque a gente já teve momentos de luta dos jogadores e de toda a sociedade envolvida nisso, e esperamos que com esses atos, e a gente vê o que o pessoal está fazendo fora do país, a gente tem os mecanismos para lutar contra isso. Grande abraço a todos. E a gente, pessoal, isso é um pouco da nossa história do nosso país, né? A nossa história do nosso país é marcada por golpes. Então, a independência, a república, golpe de 64, todos eram a partir de golpe, com, infelizmente, pouca participação popular nesses eventos, né? Pessoal, esse é o Tox Esportes, certo? A gente brinca, a gente se xinga, a gente se diverte, mas também fala sério aqui, certo? Somos todos, nós 4 aqui que somos geógrafos, então a gente tem papéis importantes como a nossa carreira falar sobre esse assunto, certo? Além da brincadeira, obviamente. Espero que vocês tenham gostado. De novo, vou falar para você sentar o like nesse rolezinho aí, compartilhar, falar, pô, olha esses caras aqui do Tox falando de questões sociais no meio, bora aí, bora ver e tal, compartilha que tá muito legal, pessoal, a gente faz com muito carinho esse trabalho para vocês, além de ser uma diversão também. Tô aqui sempre com a minha galera, sempre, o João teve que ir embora, teve que trabalhar, né? A labuta chama. Titinho, um beijo no seu coração, meu amigo, saudades. Valeu, galera, saudades também, Marquinhos. Matheus Sakahashi, um beijo para você, querido, saudades. Valeu, Marcos. Nem tanta saudade, mas ainda assim, fiquem todos bem aí. Marcelinho, meu querido, um beijo para você também. Saudades de você. Saudades, craque Marcos. Um abraço. Valeu, Matheus. Valeu, Tito. Estamos sempre junto aí, galera. É isso aí, pessoal. Nós somos o Tox Esportes. Marcos, João, Tito, Matheus e Marcela já ficando por aqui. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.